gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre como foi a primeira Páscoa. Então, a gente vai encontrar sobre isso no livro de Êxodo, né? E eu vou estar lendo sobre o capítulo 12 e alguns versículos. E no Êxodo vai falar sobre Moisés, vai mostrar o tempo de Moisés. Então, na hora que aconteceu a primeira Páscoa, estava acontecendo sobre as pragas do Egito, né, onde aconteceu a primeira Páscoa no Egito. E eu vou estar aqui lendo, né, versículos da Bíblia falando sobre isso, sobre esse assunto. E no versículo 11, né, Êxodo 12, versículo 11, já vai falar: esta é a Páscoa do Senhor. Então, que a gente possa entender melhor como é a verdadeira Páscoa, como é a Páscoa que Deus se agrada, né? E como começou também, né, a Páscoa. Isso vai fazer com que a gente entenda melhor o significado da Páscoa e como Deus quer que a gente comemore sobre essa celebração, sobre este assunto. Então, se a gente for ler Êxodo 12, do versículo 13, já vai falar: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro para cada família. Então, cada família, né, teria que ter um cordeiro para, e conforme eu vou falar, para que chegasse a comer esse cordeiro, iria, né, assar esse cordeiro, precisaria. Então Deus aos poucos foi ordenando isso, né? Mas primeira coisa é o cordeiro, né? Então no Êxodo 12, 5 vai falar como deveria ser esse cordeiro, e fala: o cordeiro será sem defeito. Então não era qualquer tipo de cordeiro. E no Êxodo 12, 6 vai falar sobre que teria que matar esse cordeiro, ou seja, para comer, né? Então matará o cordeiro, e aí vai especificando. No Êxodo 12, 7 vai falar sobre o que deveria fazer com o sangue do cordeiro, em Êxodo 12, 7, e aí teria que esse sangue, né, tiraria do animal e passaria em cima da porta esse sangue. E conforme vai lendo em Êxodo 12, 8, né, vai falar sobre como preparar a carne do cordeiro. Não seria de qualquer jeito, a pessoa não poderia escolher, né? Deus estava especificando como deveria fazer também com a carne, o que deveria fazer com o sangue. E aí no 12:8 vai falar que a carne deveria ser assada ao fogo, não poderia ser cozida, não poderia ser de outra maneira. Então teria que ser desse jeito, assada ao fogo. E falou também que deveria comer essa carne com pães ázimos e com ervas amargas. Então, se a gente for parar para pensar, desse jeito, como eu tô falando da questão do pão ázimo, por exemplo, né, que vai falar em Êxodo 12:8, é assim que os judeus eles comemoram, né? E para simbolizar o cordeiro, quando não coloca um pedaço de carne do cordeiro para cada pessoa, né? Às vezes eles colocam um frango. Assim é como os judeus comemoram a Páscoa, né? Eles ainda fazem a Páscoa exatamente como foi na época de Moisés, como foi a primeira Páscoa. E se a gente for parar para pensar, né, sobre o pão, né? Isso simboliza, Jesus mesmo falou na ceia, né? Que o próximo vídeo que eu quero fazer sobre isso, sobre Jesus. Mas Jesus foi e fez a ceia com o pão e com o vinho, e isso tem um simbolismo, né? O pão tem um simbolismo de simbolizar ao corpo de Jesus que foi entregue por nós, né? Mas continuando aqui, né? Voltando para a primeira Páscoa, porque na primeira Páscoa o povo ainda não estava esperando ainda, e para Jesus vir foram muitos anos, né? Mas tudo isso
estava apontando, né? A primeira Páscoa estava apontando para Jesus. E tem muito simbolismo, né? E eu vou continuar aqui lendo, né? Êxodo 12, 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Então, para que serviu o sangue? Nas portas. Então, seria uma proteção, seria um sinal também de Deus para que o povo continuasse protegido por Deus e que a praga que iria ir para o Egito, que seria para matar os primogênitos, não iria entrar nas casas que estivesse com este sangue, né, com este sangue do cordeiro, iria proteger as famílias. Porém, com isso, né, a Páscoa aconteceu não somente por conta do sangue, mas também teve a preparação do cordeiro. Então as pessoas também comeram, reunidas as famílias, né? E se a gente for parar para pensar, hoje em dia estamos mais em nossas casas, estamos nos encontrando mais com pessoas dentro das nossas casas, não estamos saindo muito como antes. E também teve, né, uma mensagem falando para ficar em casa. Então, isso sobre a Páscoa aconteceu não fora, não foi uma celebração com todo mundo reunido, mas a primeira Páscoa foi uma celebração nas casas. Cada um estava fazendo isso, mas a reunião mesmo, se fosse para reunir, era um grupo bem pequeno, poderia 2 famílias estarem juntas se a família fosse pequena, e um cordeiro serviria para esta família, e se a família fosse grande não daria para reunir com mais outra família dentro da casa, por conta de que para ter o cordeiro para todo mundo. E se a carne faltasse também, não daria para reunir se a família fosse grande, mas se a família fosse pequena, daria sim para 2 famílias se reunir, porque a família é pequena, e daria para comer um cordeiro dividido com essas 2 famílias. Então eu vou continuar no Êxodo 12, 23, que vai continuar falando sobre o sangue, né? Então, o Senhor passará para ferir aos egípcios, como eu tinha falado, né? Da praga. Então, e ao ver o sangue na verga da porta, o Senhor passará pela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Êxodo 12, 23. Então, como eu falei, era proteção, era algo que Deus queria que fizesse isso, porque se não tivesse o sangue na porta, ainda que a família tivesse ceado e feito todo o resto, mas esqueceu de passar o sangue na porta, infelizmente o primogênito iria morrer. Então todos teriam que fazer exatamente como Deus estava ali mandando, né? Eram muitos detalhes, e teria que fazer algo rápido, né? O pão mesmo, ele não crescer, porque o tempo para um pão crescer, né, demora. E eles não tinham tempo para isso, tinham que fazer a Páscoa rápido, tinham que comer tudo rápido, apressado, para estar pronto, para tudo estar pronto, para na hora de acontecer essa praga passar, não somente para as famílias do Egito, mas iria passar para todos que estivessem no Egito. Então, isso tinha que fazer de forma rápida, porque senão não daria tempo se deixasse o pão crescer. E o pão asmo, ele parece um biscoito, ele é bem fininho. E só um detalhe que eu lembrei aqui, porque assim, eu esses dias comprei pão congelado, né, e na hora o pão tá bem pequenininho. E aí, para ele crescer, demora em torno de 4 horas para o pão inchar, sabe? Então, hoje eu entendo melhor sobre isso, da questão deles. Tem que ajeitar o cordeiro, tem que passar o sangue lá na porta, tem que unir a família e comer tudo. Então, não daria tempo para o pão crescer. E por isso que parece uma bolacha se vocês procurarem o pão asmo. E o Senhor deu por... quero terminar
falando sobre a primeira Páscoa, em Êxodo 12:36, que vai falar: "E o Senhor deu ao povo graça e aos olhos dos egípcios, de modo que estes lhe davam o que pedia." Êxodo 12:36. E se a gente for parar para pensar, essa é um símbolo da graça de Deus, né? Sobre a questão da Páscoa, que Deus livrou a morte deste povo, livrou os primogênitos da morte. E se a gente for parar para pensar desde o começo, que Deus vai falando para Moisés como deveria fazer a Páscoa, essa é a graça de Deus, esse é o amor de Deus também se preocupando pelo povo dele e querendo que o povo se preparasse para isso, porque iria acontecer algo ruim. Então, a mesma coisa é a gente tem que se preparar, não somente na Páscoa, mas todos os dias. Só que quando tem esses momentos, a gente tem que saber como preparar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com como Deus quer que a gente se prepare para a Páscoa. E a gente precisa saber, a gente precisa conhecer a história, né, para saber como comemorar da forma correta. E não como o mundo impõe pra gente, mas como Deus já impôs pra gente na palavra dele. Então que a gente possa cada vez mais conhecer a história e a forma de como Deus quer que a gente celebre a Páscoa. Então, gente, eu vou ficar por aqui, amanhã vai ter mais, vou continuar falando sobre a questão da Páscoa. E tá sendo ótimo porque eu também estou aprendendo junto, né, conforme eu vou buscando e querendo saber mais, né. Foi interessante porque eu vi vídeos também sobre como os judeus comemoram a Páscoa, e eles tentam, né, comemorar voltado para Êxodo 12 e Êxodo 13. Então eles vão sempre estar olhando para o que Moisés fez, para o que aconteceu, né, com os judeus no Egito. Então tudo que eles forem fazer tem um simbolismo sobre isso, sobre o Antigo Testamento. Mas no próximo vídeo eu quero falar sobre a questão de Jesus, então espero que vocês possam ver amanhã o próximo vídeo, que vou estar falando sobre isso, mais voltado para Jesus. Então espero que vocês fiquem com Deus e até a próxima.